Bem-vindo ao Amazing Cast, um espaço especial para nós mulheres que buscamos, através da palavra de Deus, a luz para nortear toda a nossa vida. Esse tempo aqui será um tempo especial, o qual nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, ouvir testemunhos, vamos estar trazendo assuntos bem interessantes para que a gente possa realmente estar cada vez mais dentro daquilo que é o propósito principal para nós mulheres. Tenho certeza que você vai se maravilhar com tudo que vai ser transmitido aqui nesse tempo de conversa. Então eu quero te aconselhar nesse momento. Senta com calma, coloca o seu fone, pega um café ou um chá gostoso e vem conosco nesse papo especial. E para esse nosso primeiro episódio, eu tenho a alegria de trazer aqui a Roberta Torres. Roberta é uma psicóloga, ela é cristã e tem o seu trabalho desenvolvido especialmente para nortear a mulher cristã através da palavra de Deus, junto com todos os princípios da psicologia. Boa noite, Roberta, tudo bom? Boa noite, Ká, tudo bem? Prazer receber você aqui. Muito bom estar aqui com você, muito bom poder começar, né, iniciar esse projeto, uma bênção. Bom, Rô, olhando todos os tópicos que a gente já vem conversando sobre essa questão da psicologia, junto com a nossa fé, com o desenvolvimento da nossa família, questão de criação de filhos, todas essas frentes que você tem trabalhado conosco no Ministério, é um assunto que sempre roda e cai no seu colo, vamos dizer assim, para você estar conversando conosco, seja nas casas do Be Amazing ou nos nossos seminários, através das nossas redes sociais, é a questão do temperamento, né? Como o temperamento, ele realmente vem a atacar, né, vamos colocar assim, os nossos relacionamentos, como o temperamento, ele pode ser uma ferramenta positiva ou negativa em todos os aspectos da nossa vida relacional com outras pessoas, né? E eu queria hoje estar trazendo esse assunto aqui e, em primeiro lugar, quero entender qual é a visão da psicologia em relação aos temperamentos, né? Eu sei que nós temos diversos livros que falam sobre esse assunto do temperamento, mas cientificamente falando, né? Pelo olhar da psicologia, qual é a visão da psicologia para dentro do temperamento? Ok. A psicologia, na verdade, ela não... Principalmente aqui no Brasil, ela não é muito difundida para se tratar sobre temperamentos, ela fica muito mais pautada sobre personalidade. Então, o que a gente tem são autores americanos, autores estrangeiros que vão conversar conosco, que vão falar muito sobre a questão de temperamento, porém, assim, não é uma prática muito comum, sabe? Dentro de consultórios, são poucos terapeutas que utilizam, e eu, provavelmente por ser cristã, né, muito mais por ser cristã, muito menos por ser psicóloga, entendo que o temperamento ele é necessário para ser compreendido, para ser analisado, aprofundado, porque ele é uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta que ajuda muito as pessoas elas terem norte de como elas pensam, como elas agem, como elas se situam e percebendo a si mesmo, o outro e o mundo. Então, a priori é isso. Porém, aqueles que corroboram com um pensamento psicológico para a questão do temperamento, aborda-se que o temperamento ele é algo inato, então nós nascemos dessa forma, que é isso que nós também acreditamos, né? Então nós nascemos desse jeito, ele tem funções biológicas, então eu não só nasço, mas eu recebo informações de onde eu nasci, de quem eu nasci, genéticas e biológicas. Então certo. O temperamento, a princípio, ele é isso. Certo. Até aí já começa a primeira dúvida que o pessoal sempre traz em relação ao temperamento. A gente até trata um pouco disso dentro do livro, seja surpreendente, né? O temperamento é algo que ele vem geneticamente e você nasce com aquilo ali. Como eu identifico a diferença daquilo que é o meu temperamento com as questões de caráter ou dos outros comportamentos que vêm dentro da formação desse ser? Então, como eu já comecei colocando aqui, né, o temperamento, ele é inato, então ele é biológico. Já a personalidade, ela é algo que se constrói, ela é construída
pela sociedade que eu estou, para dentro da cultura que eu estou, das experimentações de vida. E caráter, ele está vinculado automaticamente com os meus valores, com as minhas regras de valores, com a moral e a ética que me foi ensinada dentro desses lugares, dentro desses ambientes. E isso, então, o temperamento não entra nessas áreas, né? Então, vamos supor, nós trabalhamos no livro Seja Surpreendente com os quatro principais, né? Os primários, né? Temperamento, sei que isso aí se divide muito mais, né? Mas a gente fala dos 4 primeiros, que depois até se você quiser explicar um pouquinho sobre cada um deles, acho que vai ser interessante. Mas, então, independente da condição de caráter daquela pessoa, ele pode ser, vamos supor, um sanguíneo com um caráter... com uma boa conduta, como assim quanto um melancólico, né, que a gente olha para ele mais calminho, mais manso, mas ser ali uma pessoa com um caráter totalmente corrompido, né, maldoso. Sim. Então, a questão do temperamento, ela não vem influenciar o caráter da pessoa, são coisas separadas. Isso, seriam coisas separadas, porém, como o temperamento, ele é algo que se coloca à luz em muito do que eu faço, do que eu penso e reajo, então eu posso até enxergar lá na frente, quando eu tiver mais maturidade, porque também eu quero retomar uma situação. O temperamento, ele é basicamente construído biologicamente na parte, duas partes do cérebro muito importantes, na amígdala e no lobo frontal. Olha. A amígdala, ela já está pronta, por isso que nós esperamos as pessoas ficarem maduras, mas ao nascer a amígdala, ela já está um sistema completamente pronto. O que nos dá maturidade, conhecimento, entendimento, percepção de mundo, quando nós trazemos os valores e entendemos quem nós somos no mundo e a experimentação que a gente tem, né, ao nosso redor, aí é o lobo frontal que faz as melhores escolhas. Ele que me mostra, olha, dirigir com 13 anos é errado, você pode matar alguém. Com 13 anos eu me sinto assim, capaz de fazer tudo. E o lobo frontal é que vem para me dizer a maturidade que eu tenho. Então, pensando nisso, dessa pergunta que você colocou, o temperamento está pronto, a personalidade ela vai se construindo, ela é uma construção. E o caráter, ele vem com aquilo que eu aprendo, os valores que são me ensinados. Então, o temperamento, ele é inato, ele não muda a priori, mas ele muda por causa da personalidade do caráter. Por exemplo, eu sou sanguínea e eu tenho minhas forças e minhas fraquezas. Sim. Igual você colocou agora, né? Pra gente explicar um pouco. Dentro das minhas fraquezas, eu preciso conhecer as regras de caráter e normas sociais, os valores que eu tenho, e eu tenho que submeter isso. Então, eu sou isso, mas eu não aceito ficar desse jeito. Eu vou modificando. Então, para que fique bem claro, todo temperamento, ele tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Com certeza. As suas forças e as suas fraquezas, né? Porque eu costumo dizer assim, eu como sanguínea também, é fácil da gente apontar porque todo mundo vê, né? A hora que a gente se explode e fala mais alto com alguém, né? A hora que a gente age precipitadamente e às vezes aquele temperamento um pouco mais caladinho, passa uma visão de que tá tudo sob controle, né? Então, acaba que então em todos os temperamentos, partes fortes e partes fracas que precisam ser desenvolvidas ou acalmadas aí com o tempo, né? Isso mesmo, e é isso que realmente é o desafio, né? Por isso que é tão importante falar de temperamentos, porque eu vejo, por prática clínica, né? E por prática ministerial, eu vejo as pessoas chegando e elas não se entendendo, não se compreendendo. E eu lembro de mim, não me entendendo, não me compreendendo, não sabendo exatamente por que eu me movia daquele jeito, por que eu agia daquela forma. Então, eu conhecer o meu temperamento e conhecer as minhas forças e fraquezas, ela me ajuda muito na minha construção de ser. Em todos os lados, e reverbera em tudo, né? Na sociedade, na minha comunidade, na minha casa, no meu lar, no meu casamento, na forma como eu me porto na escola. Então, vê-se a necessidade realmente de nós conhecermos, isso é muito importante, nós conhecemos, é um tema muito legal da gente estar conversando aqui hoje. Não, com certeza. E assim, para a pessoa que está nos ouvindo agora, e ela está pensando, né, mas que papo é esse de temperamento e como é que eu descubro isso na minha vida, como é que eu acho isso, o que isso significa efetivamente, né, para a minha vida, como eu posso
conhecer isso? Eu tenho que fazer um exame, né? Como a pessoa ela pode ter um know-how de qual é o temperamento dela, e você teria assim como bem rapidamente trazer pra gente algumas características para que elas possam bem rapidinho ali fazer um teste, aí isso me identifica um pouco. Bem, nós temos o nosso material, né, o material do Ministério, que é uma ferramenta super útil, que nos ajuda muito a chegar ali, a compreender. É um teste rápido, fácil, não tem muito segredo. Para dentro da área clínica, nós temos também algumas ferramentas simplórias e nós temos umas ferramentas um pouco mais avançadas que nos mostram a junção de temperamento e personalidade. Certo. Quando eu sei do meu temperamento, eu conheço só o meu temperamento. Quando eu faço algo um pouco mais clínico, eu conheço meu temperamento e a minha personalidade, como ela reage, como ela trafega sobre esse temperamento. Então, são essas as formas como eu vou descobrir quem eu sou. Também eu posso buscar, hoje nós temos tantas ferramentas, eu posso buscar, conhecer, ouvir pessoas que estão falando, está muito em voga, muita gente boa fala sobre temperamento, e conseguir me conectar àquilo, conseguir me observar, me avaliar, me analisar. Nem sempre é super fiel, porque às vezes nós temos uma visão deturpada de nós mesmos. Esse é o ponto, né? Que muitas das vezes a gente até tá lá fazendo um teste que eu já fiz em casa, né? Esses testes que a gente pega na internet. E muitas das vezes a gente se pega ali na resposta daquele teste falando assim, calma aí, eu realmente faria isso, né? Eu realmente, porque muitas das vezes a nossa cabeça está tão condicionada a pensar algo de nós mesmos que na hora da resposta a gente acaba colocando algo ali que não é tão 100% verdadeiro dentro de quem nós realmente somos, né? E daí pode ser que algumas pessoas se confundam um pouco no que realmente é o temperamento dela. Eu acredito que sim, porque eu estou aqui fazendo uma retrospectiva de mim mesma, né? Da minha própria história. Eu me reconhecia muito pouco no meu temperamento e eu admirava outros temperamentos. Então, era frustrante, inclusive, porque eu queria ser algo que eu não era. Então, eu não utilizava nem as minhas forças e evidenciava as minhas fraquezas. Porque eu não conseguia sair daquele meio. Então, o autoconhecimento ele é muito necessário. Eu acredito que ele é um ponto-chave. Então, às vezes, ouvir os outros fica um pouco passível de erro. Então, eu aconselho, por exemplo, a fazer grupos de estudos que trabalhem isso, que abordem isso, ou realmente busquem alguma clínica, alguma pessoa capacitada para poder lhe ajudar nisso. Você falou isso aí agora, eu estava lembrando que eu mesma entrei em várias dessas crises, né? Eu lembro quando eu era ali jovem para adolescente, eu muitas das vezes vi assim algumas atitudes minhas, né, que eu achava bem assim impulsiva, né, eu achava precipitada, e depois eu me arrependia por ter tomado aquela atitude tão rápida, né, e tudo. E eu lembro, eu tenho a cena na minha cabeça de uma vez eu ajoelhada no pé da minha cama orando, pedindo para Deus para que eu tivesse um temperamento igual a da minha mãe, que é mansa, que é calminha, você mal escuta a voz dela dentro de casa, né? E foi um processo para eu entender que o Senhor me criou da forma que Ele quis, para um propósito específico, para que eu fizesse coisas que talvez me exigisse ter esse temperamento um pouco mais forte, né? Um jeito mais, vamos supor, rápido de agir, né? Mas foi um processo na minha cabeça, porque realmente para mim, principalmente no meu período da adolescência e juventude, aceitar o meu temperamento, aceitar que eu teria que ser assim, foi algo bem difícil, né? E daí entrou um outro processo, que eu queria que você me trouxesse um esclarecimento em relação ok, eu sou assim, mas eu vou morrer assim como a Gabriela? Né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É isso que acontece com o temperamento, porque a gente vai percebendo, como você falou, né, que há um amadurecimento, há uma mudança, mas algumas coisas a gente não vai mais agir como agia antigamente. E aí a gente coloca isso, é uma mudança de temperamento ou é o meu temperamento controlado e amadurecido? Vou colocar assim o que a literatura que trabalha com temperamento ela vai falar da área psicológica. Não existe porque ele é inato.
Então, eu nasço daquela forma e eu vou me manter daquela forma. Então, o que a psicologia fala é o que muda é realmente a minha personalidade e o meu caráter. Okay. Então, ele vai em construção, os dois estão em construção. E eu vou escolhendo o melhor à medida que eu vou tendo acesso às informações, ao conhecimento, aos meus valores. Eu vou agindo dessa forma. Então, por exemplo, hoje, eu, por andar, né, no ministério, estar com vocês, né, a gente estar juntas, que nós temos ali uma variedade, uma multivariedade de temperamentos, eu às vezes me vejo... para mim, o temperamento mais distante do meu é o fleumático. É o que, para mim, é muito mais distante. Mas eu passei a observar, talvez pela maturidade, que há algumas atitudes que um fleumático toma que elas são interessantes. Uhum. E eu tomo essas atitudes, mas eu tomo consciente. Então, por isso que é mais a minha personalidade do que o meu temperamento. Perfeito. Eu continuo sendo basicamente sanguínea, mas eu tomo melhores atitudes. Uhum. Nós, por sermos cristãs, nós temos um manual de vida onde mostra aquilo que a gente deve ou não fazer. E nós temos o Espírito Santo a nosso favor o tempo todo. Então, eu sou capaz. Eu sou capaz de tomar atitudes fleumáticas, melancólicas, coléricas mais ou menos. Não. É difícil. Talvez na parte de ter agilidade de pensamento, pode ser, mas a outra parte que é muito prática, porque sanguíneo não é prático, aí eu vou entrar no que você estava perguntando um pouquinho para mim, eu não sei se eu vou conseguir colocar todas as características aqui necessárias, acho que vai ser bem simplório, né? Um tempo muito pequeno, mas a princípio, assim, o sanguíneo que ele é incentivado por ideias. Então, criativo. Ele é criativo, ele tem uma explosão de ideias. E ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, ele tem e ele satura muito rápido. Então, ele teve uma ideia, é como abas abertas no computador. Sim. Meu marido vive reclamando isso comigo. Ele fala, amor, não é possível, quanta aba aberta. Esse é o meu processamento. Isso não é bom para mim, mas é o meu processamento. Eu abro N abas. Então, o sanguíneo, ele tem essa fraqueza. Ele é muito bom de iniciar, ele é muito ruim para terminar. Isso. E se enjoa fácil, né? Daquilo que está fazendo, cansa fácil do que está fazendo. Quer novidades, né? Mas é extremamente fiel às amizades, gosta de ser divertido. Ele tem, né? A gente veio até no carro conversando um pouquinho, tem uma mente cômica. Sim. Dentro da cabeça tá o tempo inteiro. É o fantástico mundo de Bob, é o fantástico mundo do sanguíneo. O sanguíneo fica pensando muito, tendo muita criatividade, às vezes até inadequadas. Que é a questão, acho que fica das fraquezas, né? Às vezes inadequado em horário inadequado, em momento inadequado. O sanguíneo fala muito, 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 escuta pouco. Ele tá o tempo, como ele fica muito alerta a tudo, ele fala muito e ele quer ser o centro das atenções. Não é egocentrismo, é o que ele é. Porque como a gente está conversando aqui hoje, que vai ser muito importante das pessoas compreenderem os outros. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, quer ser o centro das atenções. Quer ser o centro das atenções, mas não é no sentido egocêntrico. É no sentido daquilo que ainda não ficou maduro dentro da pessoa e, de fato, ela quer isso. Ela quer mesmo ser o centro das atenções. Num bom sentido, a priori. O fleumático, ele é uma pessoa extremamente amável. Ele ama basicamente todo mundo. Ele acha que se cabe 5 no carro, ele acha que cabe 7. Ele coloca as pessoas para dentro. E ele, geralmente, ele não toma muito iniciativa porque ele evita o conflito. Ele é o temperamento da paz. Ele é paz a qualquer custo. E aí, em contraponto, a gente tem o colérico, que ele quer guerra a qualquer custo. Né? Ele quer ser ouvido, ele quer que as opiniões dele sejam acatadas, não só ouvidas. Talvez o sanguíneo queira só ser ouvido, e o colérico quer que a ideia dele seja acatada. Né? Mas o colérico, ele é extremamente prático, pragmático, ele tem uma visão muito estruturada do que ele quer, né? Organizada. Diferente do sanguíneo, né? Muito diferente do sanguíneo. E o melancólico, ele é uma mente totalmente criativa, sensível, profundo, né? Aí as fraquezas, poderia ser muito propensa a ter depressão, estar deprimido. Então, por exemplo, quando vem um paciente na minha clínica e ele começa a me contar um pouco da história de vida dele, e ele relata que ele tem, e eu percebo que ele tem um humor deprimido, já sabe. Eu vou fazer o teste do temperamento.
E aí eu vou elucidar para ele que, na verdade, ele não é deprimido. Ele tem essa propensão a pensar, ô dia, ô céus, né? Isso é uma propensão. Isso é, talvez, essa parte biológica dele, inata dele. É passível de mudança, que nem você me perguntou, é passível de mudança? Na personalidade, no caráter, sim. Mas vai ter uma propensão, ele precisa saber. Ah, não, para, deixa eu ver. Como eu faço? Estou falando demais, deixa eu parar um pouco. Ok. Eu vejo assim, o colérico e o sanguíneo, eles têm a mesma rapidez nas atitudes, né? Porém, o sanguíneo, ele tem uma emoção que o colérico não tem, né? Vamos colocar assim, ele é sentimental, né? Então, os dois eles se confundem um pouco, mas eles se dividem na parte do emocional, não é? E já o fleumático e o melancólico da mesma forma, né? Eles têm a mesma velocidade, já são um pouco mais calmos, né? Mais centrados e mais se dividem também da mesma forma, né? O fleumático, ele tem uma emoção um pouco mais controlada e o melancólico, ele já puxa essa emoção, né? E até eu acredito, assim, que o melancólico, ele é levado a esse momento de muito pensar, né? E não se satisfazer porque ele se cobra muito, né? Ele é muito perfeccionista, né? Então, para ele sempre tá faltando alguma coisa, né? Então, sempre... E já nunca está completo. Exatamente. E o sanguíneo já não pensa muito, né? Depois tem que ir arrumando as situações que ficaram, mas já vai agindo sem ficar pensando tanto, né? Então, seria realmente essa uma das características na diferença entre eles. Como a gente conversou aqui, né? Fica um pouco... É simplório que a gente tem falado dos traços, porque eles são... grandes, tem muita coisa a ser estudada em cada um, mas primordialmente é isso, né? O sanguíneo, ele é impulsivo e ele não tem muita constância. O colérico, ele também é impulsivo, mas ele é constante, né? E ele é um pouco irado mesmo. O colérico, ele tem um sangue nos olhos. O fleumático, ele é muito amigável e amoroso. E o melancólico, ele é pensador, artístico. E agora que nós, assim, percebemos como identificar as características no nosso temperamento, né? E até vendo, assim, aquilo que muitas das vezes a gente aceita, que não aceita, né? A diferença entre cada um deles, nós podemos usar isso a favor do nosso relacionamento, né? Que é até o tema desse podcast agora, né? Como usar o nosso temperamento a favor do nosso relacionamento. Porque eu acredito que quando eu identifico as características de um temperamento diferente do meu, e eu entendo realmente como significa como é a forma daquela pessoa agir, eu automaticamente começo a tomar cuidado com a forma de me comunicar com aquela pessoa, né? Um exemplo disso, até assim, é o meu temperamento com o temperamento da minha filha, que são dois opostos, né? Assim, eu sou bem sanguínea, né? Tenho um raciocínio, uma forma rápida de agir, eu tenho uma forma mais, às vezes, bravona de me impor e tudo, e ela já é um pouco mais meiga, mais doce, e isso muitas das vezes, principalmente até na primeira infância dela, isso era algo que trazia uma dificuldade no entendimento daquilo que eu estava querendo trazer para ela na questão educacional, até mesmo na forma de demonstrar carinho para ela, né? E isso é uma coisa que me marcou muito. Eu lembro que me marcou tanto que fica até de testemunho aqui para as mães, né? Eu lembro de uma vez, ela tinha uns 2 aninhos, a gente estava deitada ainda, ela tinha acabado de acordar e ela levantou assustada, ela falou assim: mamãe, eu tive um sonho que você virava bruxa. E aquilo ali me deu um balde de água gelada, sabe? E eu falei assim, mas por que a mamãe virava bruxa? Ela, mãe, porque não tem hora que você fala comigo que você levanta a sobrancelha assim? Então, eu via que você fazia isso e virava bruxa. E na hora o Espírito Santo falou comigo sobre isso. Né? Na hora o Espírito Santo falou, olha, você vai perder a sua filha porque não está conseguindo entender o coração dela. E eu confesso que naquela época, a Mari tinha só 2 aninhos, eu não tinha nenhum conhecimento dessa questão de temperamentos. Eu levei pela questão, assim, da forma de eu estar sendo dura desnecessariamente com o coração de uma criança tão pequena.
Mas ali já tinha as características do temperamento dela, que são diferentes do meu temperamento. É óbvio que como mãe, amando a minha filha, né, que veio num sonho de oração para minha vida, é claro que eu não queria tratar ela ali com uma rigidez ao ponto de fazer ela sonhar que eu estava virando bruxa. Sim. Mas a minha forma de comunicar com ela, que foi a forma que o meu temperamento sempre desenvolveu, a comunicação, né, durona e tudo, não estava sendo efetivo com ela, né? Então, assim, até trazendo aqui para quem está nos assistindo esse testemunho, né? Desde o pequeno, do momento ali do nosso neném, né? Até os relacionamentos de trabalho, relacionamentos de amizade fora da nossa casa. Como eu posso, Roberta, usar essa questão do temperamento como uma ferramenta para aproximar e não para ferir mais os corações? Ok. Bem, vou começar com uma ferramenta utilizada pela TCC, pela Terapia Cognitivo-Comportamental, que diz assim, que aquilo que eu penso, ele reflete muito nas minhas emoções e no meu comportamento. Então, muitas vezes, o meu pensamento, ele está equivocado. Eu parto desse lugar e eu preciso aprender a criticar o meu pensamento, trazer para o jogo fatos concretos para poder ver se o meu pensamento ele é fidedigno ou não e arrumar melhores possibilidades, probabilidades. Então, por exemplo, se a Mari tivesse um pouco mais com idade, ela poderia fazer, eu vou fazer isso com ela porque como ela era bebê não vai dar para eu fazer o contrário. Mas a Mari poderia pensar assim, peraí, minha mãe tá brava comigo? Não sei, eu fiz alguma coisa? Não, eu não fiz nada. Não, mas se a minha mãe não tá... Se eu não fiz nada e a minha mãe tá brava, pode ser que não seja comigo. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Então, uma probabilidade ela tá brava comigo. Qual é a outra? Talvez ela tenha um dia ruim, talvez ela tenha... Ela está falando assim porque é o temperamento dela. Então, isso é uma forma muito boa, muito concreta, muito eficaz para nós lidarmos com relacionamentos. Mas vamos para a parte do temperamento em si. Então, primeiro eu preciso conhecer mesmo os temperamentos, eu ter pelo menos uma certa noção, um certo conhecimento, entender como que eles se dão e analisar o meu filho desde pequeno. Você estava falando isso da sua filha, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, eu fui corrigida absurdamente. Minha irmã, que é uma colérica, minha irmã fazia tudo muito certinho, minha irmã fazia tudo muito regrado, né? Minha irmã era muito... produtiva dentro de casa, eu já não era. E a minha mãe me corrigia de uma forma que não surtia efeito para mim. Eu não culpo minha mãe não entendia disso, eu também não entendi. Por muito tempo eu fiquei sem entender. Por isso que hoje é uma chamada. Eu acho que esse podcast vai ser muito bom para as mães, para elas poderem colocar esse olhar, essa luz para os seus filhos e começarem a observar os padrões de comportamento. Então, qual é o padrão de comportamento do meu filho? A partir desse padrão, aquilo que é constante, que é frequente, eu vou então atrás da informação e descobrir que temperamento é esse. E aí eu vou saber se ela... que não dá para eu conversar com ela de uma forma muito diretiva porque ela não me entende, ela não me compreende. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Isso é ineficaz para mim, é a forma como eu gostaria que falassem comigo, por isso que eu disse dos pensamentos. Então, quando eu tenho um pensamento muito rígido, eu faço um checklist. Se eu penso desse jeito, todo mundo pensa desse jeito, todo mundo age desse jeito. Quando eu flexibilizo esse pensamento, e aqui não são valores, eu não flexibilizo valores, eu flexibilizo pensamentos. Se o meu pensamento ele é rígido, eu preciso entender que ele tem flexibilidade e olhar com o outro com um pouquinho mais de compaixão e de amor e tentar entender da onde isso vem. Da onde vem? Perfeito. Não vem de mim, porque nós temos uma categoria de um neurônio chamado neurônio espelho. A gente olha para o outro como se ele fosse extensão da gente. Então, aquilo que eu faço, outro, é óbvio que eu tenho que fazer. Aquilo que eu falo, é óbvio que eu tenho que falar. A gente fica nos óbvios, né? Óbvio, óbvio, óbvio. E não é. Nem sempre é. A pessoa ela não está dentro da sua mente, ela não sabe o que você está pensando, ela não entende como você projeta a sua ideia. Para adultos, o diálogo, com certeza, sempre o diálogo. Nós precisamos sempre estar dialogando e entender
como que a pessoa está observando, pensando sobre aquilo. Com crianças, nós que estamos ali no lugar de norteadores, nós temos que compreender que característica elas têm, entender como que é aquela característica dela, como que ela age e ser mais amável mesmo. Ser mais propenso a servir nesse quesito, né? A servir o seu filho. E você trouxe algo aí que me chamou muita atenção, que você colocou isso de uma forma que o ponto principal é nós olharmos para o outro e não agir conforme aquilo que é o nosso intuito, a nossa intenção, por conta de quem nós somos, né? E uma das coisas que a gente mais escuta, e principalmente hoje dentro da sociedade, está muito em alta, é assim, não, eu sou do jeito que eu sou, me aceite como eu sou, né? E até estudando um pouco aquele livro lá das 5 linguagens de amor, né? Eu estava comentando, as pessoas estudam, leem tanto esse livro, porque elas querem exigir uma forma de receber o amor, mas ela não entende que aquele livro está ensinando a como você vai dar o amor da forma que a outra pessoa precisa, né? E muitas das vezes a gente lê aquilo ali e fala assim, não, mas calma aí, a minha linguagem de amor é presente e eu vou dar presente para aquela pessoa mesmo eu tendo a consciência de, não, mas essa é a minha linguagem, ela tem que aceitar. No temperamento, de certa forma, pelo que você está falando, muitas das vezes a gente faz isso, né? Então, eu sou sanguínea, eu falo desse jeito, né? E a pessoa que me aceite do jeito que eu sou, né? Porque, afinal de contas, hoje a gente vive essa atmosfera na sociedade, né? Eu sou assim, os outros que venham se adaptando, né? Então, quebra realmente todo esse princípio que, de certa forma, até dentro da luz da palavra de Deus, é contra o que a palavra de Deus nos ensina, né? Que é trazer para o próximo a manifestação daquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida, ou seja, se da mesma forma eu preciso ser compreendida, eu preciso compreender e me ajustar para o próximo. Então, seria praticamente isso. E aí você colocou a chave do que a gente está conversando aqui. Nós somos bibliocêntricos, cristocêntricos. E o Senhor, ele tem nos chamado a isso. Certo. Eu olho para o outro como se ele fosse, eu sou servo do outro. Então, por que eu não posso melhorar? Por que eu não posso diminuir o tom? Por que eu não posso entender? E nós trabalhamos no mesmo reino para o mesmo motivo. Então, a gente está indo para o mesmo lugar. E eu preciso te ajudar a ir comigo. E não te deixar para trás. E não te dizer, não, essa forma como você age, se não é pecado, óbvio, né? A gente está falando de coisas óbvias. Se essa forma como você age é inadequada, então você anda para trás. Não, você anda comigo. Eu vou com você. Eu potencializo o outro. Eu ajudo o outro a chegar lá. E na questão da criação dos nossos filhos é até mais inteligente, né? Porque eu sei que eu não preciso rodear tanto para ir naquele local onde eu atinjo, né? É muito aquela questão da que a Bíblia fala sobre a vara do ensino, né? E que eu tenho falado um pouco nisso em algumas pregações, né? Sobre o verdadeiro sentido da vara do ensino, né? E encaixa perfeitamente dentro disso que nós estamos falando, porque vamos supor, um sanguíneo pode até aceitar com um pouco mais de facilidade essa vara literal, né? Para um melancólico, a vara literal, né? Ela é extremamente marcante, traumatizante, vamos colocar assim. Mas quando a gente vê o que a Bíblia quer dizer realmente, né? O original da palavra vara, ele está colocando ali para que nós pudéssemos olhar para o nosso filho e medir, né? Medir a forma de eu educá-lo, né? Então, é entender que, calma aí, a Mariana, ela precisa que eu eduque ela nesse formato. Já quando eu era criança, meu pai precisava realmente a vara literal, né? Porque a sanguínea era 1000. Então, eu lembro até, né, que tinha lá na igreja tinha uma varinha mesmo para os pais utilizarem naquela época, né? E para mim, de boa, eu cresci sem trauma nenhum dessa um pouco mais de rigidez. Exato. E eu quis multiplicar isso para a educação da Mariana. Porque eu não soube a mágica, né, a sabedoria dessa palavra vara, o que realmente aquilo ali significava, né, de entender, calma aí, a Mariana, ela vai entender mais se eu sentar com ela, com calma, com amor, explicar, levar ela para entender a situação do que eu não quero dela, um pouco mais pro emocional, né, eu não quis pensar naquilo que poderia ser bom para ela, eu quis jogar o meu método para cima dela e até o momento que Deus falou, você vai perder o coração da sua filha.
né? Então, assim, é realmente, mais uma vez, a gente trazer a palavra de Deus no entendimento de um serviço ao próximo. Não é sobre nós, mais uma vez, né, Roberta, como a gente fala sempre. Sempre. Não é sobre nós. Se nós entendermos esse princípio, fica tudo mais fácil, não é sobre nós. Então, deixa eu compreender o outro. Deixa eu tentar. Aí eu preciso sucumbir o meu temperamento por causa disso? Não é sobre isso. Você não vai sucumbir o seu temperamento. Você pode ter certezas de coisas que você pensa e que você acredita para sua vida. E ficar firme nelas. E dar continuidade nelas, porque elas são verdades para você. Sim. A única questão é aceitar que o outro não vê da mesma forma que você. Você, muito bem, você seja o exemplo do que você acredita e siga o caminho do que você acredita, né? Que está correto. E o outro, ele te vê pelo exemplo, e ele não te vê pelaquela dureza que você coloca, como você colocou aí da correção do filho, por exemplo. É praticamente morar num país diferente, o qual você tem que comunicar o que você quer, você não sabe o idioma, você aprende aquele idioma novo, se comunica na linguagem daquele país, falando o que você quer falar, né? Então, é só trocar a linguagem ali da comunicação, Exatamente. E não custa nada, porque nós temos um motivo comum, né? Nós temos interesses comuns de se relacionar bem, de construir relações sólidas. Então, por que não? Por que não fazer isso? Facilitaria muito. Depois que você entra nesse lugar, que você se autoconhece, se autocompreende, você consegue fazer isso melhor para os que estão ao seu redor. Essa atmosfera aqui, a gente está falando na atmosfera da criação de filhos, né? Mas isso, com certeza, a gente consegue adaptar para todas as atmosferas da nossa vida, né? Se eu for olhar para o meu casamento, né? Eu, por exemplo, casei com uma pessoa que tem um temperamento totalmente oposto do meu, né? E, com certeza, vários choques aconteceram por conta dessa diferença, né? Então, eu trazendo esse olhar, esse filtro, né? Que vai, opa, calma aí. Ele tá vendo a mesma situação, mas ele não vai enxergar com meus óculos. É outro filtro que tem nos olhares dele, né? Então, ali vai trazendo com que a gente comece a acertar as diferenças, né? E se eu for levar pro lado de amizade, até mesmo dentro de um campo de trabalho, eu poderia agir da mesma forma. Exatamente. E por isso que o diálogo, ele é sempre importantíssimo, né? Em qualquer segmento, vamos dizer assim. Porque quando eu dialogo com o meu marido, quando eu dialogo com as pessoas que trabalham comigo, eu compreendo, eu entendo a alma delas, eu entendo a forma como elas pensam sobre as coisas. E eu preciso de um tempo para refletir e entender que as pessoas, elas agem, elas têm o processamento cognitivo delas é diferente do meu. É isso mesmo. E assim, Rô, dentro dessa atmosfera, né, de entender o temperamento do outro, entender o meu temperamento e tudo, eu posso ir criando mau hábitos, né, e criando situações que eu vou me acostumando a agir com aquilo ali e colocando debaixo de uma desculpa de que é o meu temperamento, certo? Como é que eu posso identificar aquilo ali, vamos supor, num filho, né, que é onde a gente ainda tem mais acesso de tocar e transformar, né, porque muitas das vezes a gente pode ver isso a nível de relacionamentos de trabalho, de amigos, mas a gente não pode chegar até lá, né, de abordar aquilo ali, dependendo do nível de intimidade que a gente tem. Mas trazendo para dentro da nossa casa, né, então eu identifiquei que aquela criança, vou colocar a sanguínea mais uma vez aqui, né, porque a gente está falando de nós mesmos, né? Mas a gente sabe, como criança, a sanguínea, ela é impulsiva, né? Então, ela vai ter uma tendência de fazer mais arte, né? Subir onde não deve, agir e tudo mais. E se isso não for corrigido no tempo certo, vai criando mau hábitos e aí vai transformando em caráter, né? Exatamente. Como mãe, é uma linha muito fina. Sim. E muitas das mães, elas podem acabar se apegando nessa divisão de que é o jeitinho do meu filho, ele é assim mesmo. Não é igual aquela mãe que tudo que o filho faz de birra fala porque ele tá com sono. Não, filha, tá precisando que você sente e trate mesmo, né? Leva pro quartinho, né? Põe o filho ali numa disciplina, né? Porque tudo a mãe quer dar uma desculpa para aquela criança, né? Como é que eu posso identificar sem ficar só abrindo a exceção? Porque até agora a gente falou da comunicação. Sim.
né? Como eu acerto essa comunicação, como eu me ajusto para que seja bem entendido. Agora, e como eu trato dentro da visão da educação, como eu posso tratar sem ferir a identidade daquela pessoa? Porque aí que é o mistério, né? Porque ele como ser humano, também tem suas falhas. E eu, como mãe, preciso tratar essas falhas, mesmo que seja o temperamento dele. Vamos supor, uma criança colérica, ela vai ter a tendência de ter uma voz mais alta com a mãe, de ser autoritária, né? Como eu vou tratar aquilo ali sem ferir a intimidade daquela criança? Olha, Cá, eu até trouxe algumas coisinhas aqui, né? Pensando que essa poderia ser uma pergunta, que a gente poderia tratar sobre isso. Eu coloquei algumas características específicas dos temperamentos e algumas ideias de como os pais poderiam agir com essas crianças. Primeiro, eles vão ter que ter uma observação muito grande da forma como eles se comportam. Então, eu não posso só vê-los se comportar, eu preciso estar interessada, eu preciso ser intencional na vida dos meus filhos. Eu preciso entender se é algo, como a gente falou, um comportamento que ele é progressivo, ele acontece sempre, ele está sempre se apresentando, se é só uma fase, então eu tenho que estar aberta, atenta, alerta a como ele está agindo. Usando a mesma coisa que você falou, assim, de falar de nós mesmos. Eu, como uma boa sanguínea, eu comecei tricô e parei. Piano e parei. Inglês e parei. E a minha mãe, por não compreender, de novo, eu vou colocar isso, por não compreender, ela permitia, porque ela falava assim, isso foi muito ruim para a minha educação. Eu poderia ter feito um monte de coisa. Hoje, na vida adulta, eu fico pensando, falo, nossa, eu poderia ter feito um monte de coisas. Eu poderia ser expert num monte de coisas, porque eu tinha incentivo para... Então, um pai, ele precisa observar essa característica. Essa menina, esse menino, ele só inicia as coisas e não termina. E ser firmes. A questão de amar quem o seu filho é, entender qual que é a linguagem dele, não significa que você não deva ser firme. Muito pelo contrário, é sua responsabilidade. A criação dele é sua responsabilidade. Então, você deve ser firme. Firme em amor, entendendo como aquela criança age, como ela tem tendência na fraqueza dela e ser firme. Então, eu coloquei assim, o sanguíneo, você corrige ele com clareza, sem longas repreensões. Não adianta, é blá, 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 blá. Em 5 minutos ele já não está prestando atenção. Exatamente. Então, você usa reforço positivo. O que é reforço positivo? O reforço positivo, na verdade, não é que ele é o oposto do negativo. Porque, às vezes, ele pode ser punitivo. O reforço positivo, ele pode ser punitivo. Mas ele tem que ser de uma forma... Por exemplo, filtro solar... se eu não usar filtro solar, ele acaba sendo um reforço negativo, porque o sol, ele machuca a minha pele. Mas ele é um reforço positivo, porque ele protege a minha pele. Sim. Então, você tem que tentar colocar correções positivas para um filho que é sanguíneo, né? Então, Deus, ele deu alegria, mas ele também deu autocontrole. Então, eu vou trazer a palavra. Eu preciso trazer a palavra. Eu preciso, quando ele já conseguir entender, mostrar para ele isso. Filho, Deus te deu uma alegria absurda, mas ele também te deu autocontrole. Preciso ensinar para ele que ele não pode tudo, que não é tudo que ele vai fazer. Para o colérico, me perdoe, ensine a ouvir e respeitar opiniões. Né? O colérico, às vezes, porque ele é muito prático e ele consegue enxergar além, ele quer tomar conta das coisas. E, às vezes, falta misericórdia nisso. Falta essa parte da misericórdia, de deixar o outro também sobressair, de deixar o outro também dar uma ideia. Sim. Mas você, como pai, deixa ele comandar um projeto. Ponha projetos para ele, coloque dentro de casa um projeto que é você que vai comandar. E permita que ele dirija, mas permita também que ele ouça. Uma queixa muito recorrente, eu não trato de crianças, mas uma queixa muito recorrente nos dias de hoje, são filhos que não sabem perder em jogos. Sim. Não sabe lidar com a frustração, né? Não sabe lidar com frustração. Então, você tem que ensinar e você tem que continuar, perseverar naquilo. O que a gente faz? A gente extingue. Como se eu empurro aquilo, falo, não vou jogar mais com você. Não, eu vou jogar com você. E se você perder, você tem que aprender
que umas você perde, outra você ganha. O melancólico, você tem que evitar críticas duras. Ser muito duro com ele, porque ele não consegue entender essa dureza. Então, você tem que ajudar ele a ver o lado positivo das coisas. Além disso, ele tem essa tendência a ver as coisas com um pouquinho mais de melancolia. As coisas estão muito ruins. Então, você tem que colocar o lado bom das coisas para ele, né? E aí eu escrevi aqui, ó, Deus valoriza o coração mais do que a perfeição. Sempre contar para ele que ele pode errar, que ele pode ser ensinado, que tá tudo bem, tá tudo certo, é só levantar a poeira. Essa é uma frase tremenda para o melancólico aprender desde cedo, né? É tremenda mesmo. Nesse sentido, o sanguíneo ele também precisa aprender essa frase, porque eu tô falando agora com propriedade, porque o sanguíneo ele gosta de agradar. Sim. Então ele tem muita dificuldade e frustração, porque ele quer agradar, ele quer fazer tudo certinho. Só que às vezes não dá certo, porque a gente é meio desorganizado. Nem sempre, né? E o fleumático, você tem que incentivar pequenas iniciativas. Então, o colérico, você tem que dar para ele, deixar ele dirigir. E já o fleumático, você tem que colocar ele para dirigir. Né? Filho, comece isso. Né? Não fique esperando o outro fazer. E acho que até vai ser bem complexo se ele tiver um irmão colérico e fleumático. O colérico sempre vai querer fazer. Sim. E o fleumático sempre vai ficar atrás. Fugir. Então, preciso de um pai atento que fale, segura aí. E isso que você colocou agora é importantíssimo, né? Porque até mesmo entre o relacionamento entre os dois, se o pai não souber comandar a diferença entre temperamentos ali, o relacionamento entre os irmãos e a forma punitiva que vai estar usando, né? Corretiva, vamos colocar assim, que vai estar usando na educação dos filhos, nesse caso realmente não pode ser a mesma, né? E o pai vai ter que ter bastante sensibilidade de como lidar com essa situação, né? Porque vai ter a cobrança pro pai também. Ah, mas com fulano você fez assim comigo, você fez diferente. E aí o pai tem que saber se colocar, né? Olha, foi diferente, porque vocês são pessoas diferentes, né? E aí entra um tabu, então, talvez, que a gente precisa entender na questão da correção de filhos, né? Porque quantas vezes a gente ouviu falar exatamente isso ao contrário, né? Não, eu eduquei meus filhos iguaizinhos. Errou. Isso, exatamente. Falhou, né? É um senso comum que não faz sentido algum. E que se a gente for parar para pensar, na verdade, a gente fala isso, mas generalizando o contexto da correção. Porque eu acredito que os pais, eles sabem que não tem como educar dois filhos exatamente iguais, né? Porque fases diferentes da vida, inclusive, né? Mas é isso mesmo, cara. Não vale o molde. Para filhos... Para pessoas também, para relacionamentos, para adultos, para casamento, não vale o molde. Não vale eu projetar quem eu sou no outro. Vai de novo chegar nesse lugar e vai de novo chegar no lugar da falta do diálogo. Então, um pai, quando ele é questionado por um filho que ele está sendo injusto, ele precisa sentar e explicar. Falar, não, filho, porque você é assim. E ver a beleza, mostrar a beleza, não é mostrar... a feiura. Você é assim, filho. Então, com você, o papai trata assim, a mamãe trata assim. Com o seu irmão, é diferente. O seu irmão é assim. Eu trato dessa forma. E mesmo que eles não entendam no começo, isso precisa ser constante e frequente. E aí sim, o comportamento ele é extinguido. Assim que a gente trata dentro da clínica com pacientes sobre comportamento, mudança de comportamento. Tudo é possível de ser mudado, mas eu tenho que ter constância e frequência. Se eu tento um dia e já desisto, isso em tudo na vida, na verdade. Sim. E você trouxe uma fala aí que me chamou muita atenção, que você falou sobre a gente espelhar no outro aquilo que nós gostaríamos, né? E como pais, a gente muitas das vezes cai nesse erro, né? De espelhar nos nossos filhos. Mas quando você falou isso, me trouxe um pouco também a memória, assim, né? Quando a gente casa, a gente já começa esse hábito, né? Porque a gente quer espelhar no marido não somente quem nós somos, mas a gente quer espelhar no marido e nessa família em construção aquilo que eu trouxe de dentro da minha herança. Né? Então, muitas pessoas que admiram seus pais, no meu caso, por exemplo, né, que admiro meu pai, eu quis espelhar no meu marido o meu pai, que são totalmente opostos de temperamento. Até que teve um dia que, né, eu precisei falar, opa, calma aí, né, isso aqui tá errado, são duas pessoas erradas, e até começar a enxergar falhas no meu pai, que como ser humano tem, que eu não admitia antes.
né? E eu cobrava do meu marido para que ele fosse igual, né? Então, assim, esse é um risco na questão dos relacionamentos, né? A gente querer não só espelhar quem eu sou, o meu temperamento e tudo naquela pessoa que eu convivo, mas também querer espelhar as minhas heranças, as minhas histórias, os meus traumas, né? Aquilo que veio do passado. É um erro clássico entre marido, mulher e sogras, por exemplo. É querer, por exemplo, se colocar no mesmo lugar que uma sogra. Não entender que ela é a mãe do filho e que ela tem o direito de agir como mãe e que eu sou esposa. Entender papéis, é isso que eu quis dizer. Okay. Entender os papéis. Então, entender que eu não mudo meu marido a minha imagem, a minha semelhança. Que o meu marido é quem ele é e que eu mostro para ele um comportamento... Se eu acredito que o meu comportamento é melhor, a única coisa que eu posso fazer é arrastá-lo pelo meu exemplo e não pela minha insistência. Então, eu mostro, porque pode ser, como eu disse um pouquinho para trás, que eu aprendo algumas coisas com fleumáticos que eu não sou capaz de fazer sozinha. Porque eu aprendi, falei, que legal. Então, isso a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer com filhos, pode fazer com maridos, pode fazer com amigos, pode fazer dentro da comunidade que nós estamos. Arrastar o exemplo mesmo. E aí, o que Tito fala sobre as mulheres, elas ensinarem as mais novas, que não é de idade, de maturidade. Então, eu ensinando através do exemplo, isso fica muito mais leve, fica muito mais pautado, fica muito mais prazeroso, fica relacionamentos mais leves. Não sei se fez muito sentido cada sua pergunta. Sim, na verdade, eu acho que o medo da sociedade hoje, quando a gente trata nessa questão de entender quem eu sou, entender quem o próximo é e trazer um respeito múltiplo, né? É a quebra da minha identidade. Hoje tem se falado muito nisso, né? Eu vou perder minha identidade, né? Mas, na verdade, o que eu não sei, você como profissional da área vai poder explicar muito melhor, mas a impressão que eu tenho é que esse medo da quebra da identidade, que está tendo esse copo de vidro, né, da questão da identidade, não, eu vou mexer na identidade do meu filho, vou mexer na identidade do aluno na escola, né, tudo a gente está pautando nessa forma, mas é por consequência das pessoas não aceitarem a sua própria identidade. Exatamente. Né? Então, eu acredito que tudo parte lá atrás, quando nós começamos o podcast, né? Quem tá pegando agora só dessa parte, volta lá atrás desde o comecinho, né? Mas lá atrás, onde nós começamos, entender quem eu sou, né? Entender o propósito da criação de Deus para minha vida. Exato. Porque se ele me fez com esse temperamento, é porque ele tinha um propósito nisso. E quando eu entendo esse propósito, já justifica toda a minha identidade. Aliás, esse é o ponto principal aí do entendimento da nossa identidade, de quem nós somos, é entender o propósito. Exato. Né? Não existe nada nesse mundo que não tenha um propósito, né? Então, quando eu entendo essa identidade bem formada, eu posso atingir a identidade dos outros sem feri-los, certo? E com leveza, porque eu já sei quem eu sou, né? E eu sei o meu propósito, eu sei por que eu movo daquela forma. Então, eu ajo de uma forma mais leve, no sentido assim, nada vai me barrar. Nada vai me parar, tá tudo bem, eu prossigo. E isso é exemplo para os outros que estão vendo. Certo. Rô, agora sim, para a gente trazer uma visão geral, assim, né? Qual vamos colocar assim, a palavra de incentivo que você daria para uma pessoa, em primeiro lugar, vou te pedir alguns exemplos, né? Mas uma pessoa, em primeiro lugar, que quer se conhecer, quer trazer essa clareza do seu temperamento, mas, no fundo, tem medo de aceitar quem ela é. Você deve enfrentar muito essa situação, né? Qual a palavra, assim, de incentivo, né? O empurrão que você daria nela, tipo assim, olha, aqui é você e como você vai encarar essa pessoa? Bem, tem um versículo que, assim, eu sou apaixonada por ele, né? E que diz assim, que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então é isso, esse é o incentivo. Quando você se torna livre das cadeias que você colocou para dentro de você, você fica livre para se potencializar em todas as áreas da sua vida. Então vale a pena você entrar nesse lugar e aceitar e ter aceitação e conhecer, porque aí você será livre. Sendo livre, você é integral.
Sendo integral, você dá fruto, você é produtivo, você acaba atraindo e sendo bem elaborado tudo que você faz, atraindo pessoas e sendo elaborado em tudo que você faz. Então, é esse o conselho que eu dou. Dado aí o conselho. E para aquela pessoa que já é o contrário dessa. Ela já entendeu quem ela é, mas ela é muito dona de si. Entendeu? É a sincerona da festa, né? É a Gabriela que nasceu assim, vai morrer assim, né? Qual conselho você daria para Gabrielas da vida aí? Meu Deus, esse é um pouco mais difícil, eu acho, porque quando nós já achamos que a gente já sabe tudo, então é como se fosse assim um fim de linha. Quando eu enxergo que eu não tenho lugar para mudança, é um lugar de um adoecimento muito grande. Então, eu preciso, de fato, buscar ajuda. Eu preciso de pessoas que me amem muito para pontuar isso na minha vida. E eu preciso de muita oração. Entender que o Espírito Santo, ele trafega nesse lugar de mudança. E se é cristão, eu preciso entender que eu estou em santificação, em caminho de santificação. Então, como que eu posso ser igual 10 anos? Como que eu posso ser igual 15 anos? Alguma coisa está errada. Eu falo para mim mesmo que eu não aceito ser igual amanhã do que eu fui hoje. Eu quero ser melhor amanhã, eu quero ser melhor depois, não como quem joga um chicote. Então, acho que talvez seja essa dica. Se observe, faço isso há 15 anos. Será que não tem um lugar de mudança, sendo que eu estou em caminho de santificação? Sempre tem um lugar para melhorar, né? Sempre tem um espaço lugar para melhorar. melhorar. Sempre temos, porque nós partimos de um lugar de uma carne caída. Então, nós temos isso em nós. Nós temos o benefício do Espírito Santo, mas nós temos uma carne que grita que há coisas a serem consertadas. Se eu já estou consertada, eu dificilmente acredito que eu estaria aqui. Eu acho que já teria sido... já teria ido para a glória. Exatamente. É verdade, verdade. Lembrando, né, que todos os temperamentos lutam com a sua parte carnal. Exato. E essa parte carnal precisa ir para a cruz. Exato. Né? Ela precisa ir para a cruz, né? É o processo da santificação, né? Então, independente com mais calmo ou com mais ativo você é, né? Independente com mais espiritual, talvez a sua vida pareça, você é um ser humano, né? E todo ser humano luta com a sua parte carnal que precisa ir para a cruz diariamente, né? Diariamente, com certeza diariamente. E essa é a forma da gente consertar, não vou dizer consertar, mas nós colocarmos a nossa fraqueza em xeque. É ir para a cruz. É só isso que dá para fazer. Ir para a cruz com a fraqueza. Então, constantemente, por exemplo, eu oro ao Senhor sobre elas. Então, eu conheço as minhas fraquezas. Primeiro de tudo, precisa conhecer as minhas forças e fraquezas. Nas minhas forças, eu não posso também me vangloriar. Eu tenho que saber que as minhas forças é para Cristo. Sim. Ela está entregue, né, como um sacrifício para Ele. E as minhas fraquezas têm que ser colocadas na cruz, porque daí Ele não pode agir sobre elas. Eu lembro que eu dei aula também, né, Ká? Você sabe disso, né? Só quem está nos ouvindo. Por muitos anos estive na escola. E o sanguíneo, ele é animado. Nós somos positivos. A gente vê, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Dói, machuca, a gente chora, mas a gente acha que tudo vai dar certo. E as pessoas falavam isso pra mim, sabe? Nossa, mas é bom trabalhar com você, você tá sempre animado. Eu falava, você não sabe o dia que eu não oro como eu sou. Conhecer mesmo quem você é dentro das 4 paredes, dentro das 4 bases, quem é você. E submeter a Cristo, submeter a cruz. Tá certo. E vamos lá, o último conselho que eu vou te pedir para esse relacionamento hoje, que precisa de um entendimento da forma diferente da comunicação da casa, que não consegue se encaixar, né? Para a mãe que tem a filha adolescente, né? Para a esposa que não consegue entender a desordem do marido, né? Para a filha adolescente que não consegue olhar para os pais com um olhar de misericórdia, né? E qual o conselho que você daria hoje para eles? Bem, para os pais, o conselho que eu daria é que de fato eles sejam intencionais na observação dos seus filhos. Eles estejam interessados e para dentro desse relacionamento.
observem os comportamentos. A gente só conhece o comportamento de outro convivendo. E às vezes a gente está dentro do mesmo ambiente, mas está todo mundo vivendo a sua própria vida. Para dentro da família, isso, nós precisamos de unidade. Sem unidade, nós somos muito fracos e somos muito suscetíveis às coisas externas. Então, nós precisamos deixar o egocentrismo e nós sermos unidade. Tanto o esposo com a esposa, quanto os pais com os filhos. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que a gente gosta de se divertir um pouco quando a gente chega em casa, desopilar, mas há tempo para todas as coisas e é necessário nós voltarmos para isso. Hoje mesmo eu estive com um casal e eu perguntei assim, o que você tem feito que agrada ele, o que ela tem feito? Porque uma queixa de casal sempre é assim, ele não faz isso, ela não faz aquilo, como você bem colocou, né, das 5 linguagens. Mas o que você fez para facilitar a vida do outro? Na verdade, foi essa frase que eu usei. O que você fez para facilitar? Sejamos facilitadores da vida dos nossos. Entendamos isso, que a gente está ali como quem complementa, como quem empurra, na mesma motivação, porque eu acredito que toda a família quer que os seus sejam bem-sucedidos. Então, seja intencional nisso. E diálogo. Não pode desistir de diálogo. Eu tenho 29 anos de casada e por, 24 anos, agora realmente nos últimos anos a gente parou um pouco com isso, mas a gente todo ano, todo aniversário de casamento, a gente saía para comemorar. Para quê? Para brindar? Não. Para lavar roupa suja. O que foi errado? O que estava errado? O que não agrada? Dói, é horrível. Às vezes é até meio frustrante, mas é extremamente necessário. E arrume uma forma de se comunicar. Não dá para comunicar pessoalmente? Escreva, mas arrume uma forma de comunicar com os seus. Lembrando que a comunicação é o falar e o ouvir, né? Exatamente. Porque muitas pessoas querem o acusar, mas não querem ouvir, né? Exatamente. Bom, uma indicação de um material para que elas possam continuar estudando esse tema todo que nós abordamos aqui? Com certeza, sem tirar nem pôr. É um manual prático de uma vida cristocêntrica para a mulher. Ensina, desbrava lugares, nos liberta e nos faz ser na integralidade quem Cristo projetou para nós. Então, este material, se for para as mulheres. Bom, para quem não conhece, o livro Seja Surpreendente, ele tem 24 capítulos que trabalha a parte de relacionamento, caráter e a vida prática da mulher. E dentro dessa transformação dos relacionamentos, tem 2 capítulos, né? São poucos capítulos que, dentro do livro, que eles se multiplicam, né? Mas o relacionamento, o temperamento, são 2 capítulos dentro do nosso livro, o quanto mostra a importância desse assunto, né? E trabalhando exatamente nesse foco, né, Roberta, de entender quem você é, entender o próximo e trazer a misericórdia dentro dessa comunicação para uma ferramenta, para um bom relacionamento, né? Então, você que ainda não conhece o livro Seja Surpreendente, entre no Instagram do Be Amazing, lá tem todas as informações, a gente vai deixar o link para você aqui ter o acesso, e lá você tem todas as informações de como ter o seu livro, e não somente ter o seu livro, mas também trazer ele para o seu grupo de estudo, porque através desse livro você pode estar desenvolvendo, tanto com grupos de amigas, quanto com a sua igreja local, um grupo de estudo, o qual nós, no Ministério Be Amazing, vamos dar toda a estrutura para que você possa estar desenvolvendo cada aula dessas 24 lições. Então, se você tem o desejo de estudar mais o livro Seja Surpreendente, acesse o link que vai estar aqui e tenha mais informações e venha conosco nesse caminho de entender a luz da palavra de Deus para o direcionamento das nossas vidas. Roberta, foi um prazer enorme ter você aqui conosco nesse nosso primeiro episódio do podcast. Eu quero que fique bem registrado, né, que foi o primeiro Amazing Cast nosso aqui, e foi uma alegria muito grande poder ter você, que é uma querida parte ativa do nosso ministério, conhecidas aí já de muitas pessoas que acompanham esse ministério, mas quanto conhecimento, né, quanto conhecimento nós podemos tirar aqui desse tempo juntas aqui. Foi quase 1 hora em que eu me alimentei muito bem. Eu tenho
tenho certeza que você que está acompanhando aqui também saiu bem alimentada desse tempo de conversa. Obrigada. Com certeza a gente vai ter várias outras conversas aqui. E se você gostaria que a Roberta estivesse novamente conosco com um novo assunto, entre em contato com a gente, tem a caixinha do nosso Instagram, pode deixar aqui nos comentários também, porque com certeza a gente vai trazer ela mais vezes. E muito obrigada. Foi um prazer enorme. Foi um prazer todo meu. E adivinha aqui que eu vou te perguntar? E lá vem. Adivinha? Uma brincadeira que a gente sempre faz. Are you mad at me? Por que, Roberta? É porque nós trabalhamos juntos 24 horas, né? Nós estamos juntos 24 horas. Mas as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez saber que seu nome é Roberta. Muito bem, eu aceito, tá certo. Mas que alegria, né? É muito bom em um momento tão especial como esse, ter essa parceira, amiga de ministério aqui comigo, realmente é muito emocionante. E obrigado você por estar nos assistindo esse tempo todo. Espero que você tenha saído daqui cheia aí de novas ideias de como transformar os seus relacionamentos através do seu temperamento e também entendendo com misericórdia e amor o temperamento daqueles que te cercam. Te convidamos a estar com o nosso próximo episódio. Foi uma alegria muito grande. Nos vemos em breve.